Temos o caso, por exemplo, em 1968, houve em Barbacena uma ameaça de ataque à escola. Naquela época, a guerrilha urbana no Brasil estava bastante pesada, né? E então houve essa ameaça de ataque da guerrilha urbana à escola. E aí nós usávamos o fuzil. Era a arma do pré-cadete, dos alunos. Era em 1908. O fuzil, cada um tinha seu fuzil arrumadinho, a gente que dava manutenção dele, limpava, desmontava, montava. E aí, mas a gente treinava tiro, né? Normalmente. Aprendia a manejar a arma, montava, desmontava, botava tudo dentro de uma caixa, metia a mão, tinha que montar em 1 minuto, 2 minutos. Só que o serviço com bala real era o serviço normal da escola. Com essa ameaça da guerrilha, nós fomos... a escola entrou em prontidão e nós fomos divididos em grupos para tirar serviço em toda a área da escola, que é muito grande. Naquela época, então, muita área de mato. E com armamento real. Inclusive desfilamos no 7 de setembro, na rua principal da cidade, que era um acontecimento para Barbacena, a escola desfilar, porque é muito bonito, né? Aquela imensa escola desfilando, todo mundo fardado, com arma na mão. E nós desfilamos com a arma municiada. Porque podia haver um ataque durante o desfile também. Ainda bem que não aconteceu nada, porque seria uma esculhambação no meio de uma multidão daquelas, porque as ruas ficavam cheias, né? Cabangu é a Semana da Asa. Na época a gente comemorava fazendo instruções militares, indo à fazenda Cabangu, que é a fazenda Santos Dumont nasceu. A gente ia de trem em um determinado trecho e depois fazia militância 3 ou 4 dias, andando. Na época, era outubro, né? Mês chuvoso pra caramba lá. A gente praticamente debaixo de chuva o tempo todo. Então a primeira noite que nós passamos, já cansado, molhado, aí tinha meu colega de barraca, eu era o 68445, meu colega era o 68444, Perdiza. Aí a gente chegou lá e de roupa mesmo, de coturno, armamos a barraca, caímos lá dentro e já caímos desmaiados, dormindo a sono solto. Lá pelas tantas eu acordo com um chiado dentro da barraca, pô, é uma bomba de efeito moral, tentando apagá-la lá com o coturno e tal, e nada de conseguir, aquela explosão, a barraca encheu, pá! Eu olho para o lado, está o Perdiza, tremendo. Aí eu saio, procuro lá, um veterano me deu um gole de cachaça, eu dei para o Perdiza, ele melhorou, mesmo assim, virou para mim. Não sei se for o caso de cortar, vocês cortam na edição. Ele virou para mim e falou: Costa Prado, eu só segurei meu saco. Eu falei: pô, mas isso é hora de lembrar de segurar saco, pô. Ah, mas aí, no dia seguinte eu sumi o Perdiza, que era meu colega de barraca, eu tive que depender de favores de outros colegas lá para dormir na barraca deles, tive que forrar, né, o chão molhado com o meu cobertor, colocar minha capa na barraca, passou lá, alguém deu um tiro de festinha, abriu um rombo desse tamanho na minha capa, e foi só, porque Cabangu era esse tipo de acontecimento. Olha, como eu falei, entrei muito novinho. Logo no primeiro mês lá, deu uma febre, eu baixei na enfermaria. Aí, acordei no dia seguinte, cheio de veterano lá dentro. Aí, pra mim: o que você tem, bicho? Falei: eu não sei porque que eu tô aqui. A febre foi tão alta que eu não me lembrava. Aí eles me sacaneando, que eu tinha falado um monte de coisa dormindo. Aí começaram a me dar trote. Chegou um: fulano, pega aqui a taça do mistério e entrega lá pro Etienne. Aí eu falei: caramba, tudo veterano do 3º ano. Se eu obedeço um, o outro me pega. O que eu faço? Aí eu olhei o cara que estava mandando e falei: esse cara tem cara de maluco. Aí desconsiderei. A outra foi embora. 2 meses depois o cara deu baixa por problemas mentais. Me dei bem.
Olha, casos eu tenho um baú cheio, mas nem vai dar tempo aqui. E também eu tem muita particularidade na coisa, mas a gente o que eu gostaria de dizer, lá em Salvador, que a gente tinha reuniões periódicas, principalmente na praia, a gente ia, então na Bahia naquela época os barzinhos eram de tábuas mesmo, né? E os bancos também eram dois toros de coqueiro e uma tábua ligando, né? Então a gente sentava ali para conversar e a gente estava tão habituado ali que a gente pegava já um engradado de cerveja vazio, botava embaixo do banco e ia tomando. Chegava lá 9 horas, saiu lá 16, 17 horas, a gente ainda tinha um assunto para conversar, sabe? E coisas, na verdade, miolo de pote, o que a gente conversava. Nada de sério, nada de... Mas marcou como afinidade, como afetividade, uma irmandade. Um caso. Nós temos, tem inúmeros. Eu estou me atrevendo a concluir um livro de pequenas memórias e conto alguns deles, sim, sem dúvida. Casos, por exemplo, eu tenho o grau de honestidade, de princípios que a gente foi incutido, lógico que nós chegamos à escola, cada um com o seu grau de moralidade, de ética, bastante já fortificado pelas famílias, por tudo, né? Pela criação. Mas isso foi sedimentado com muita força lá dentro. Foi muito edificado, mais vezes ainda, dentro do Correio da Força Aérea. E nós tivemos alguns exemplos. Eu diria que eu, certa vez, viajando com um companheiro, e o companheiro esse que é o grande idealizador deste encontro. Eu viajava com ele pela Europa, numas férias, e as esposas, e um dia nós estávamos num hotel, fomos jantar, ou melhor, almoçar, e depois sair, e ele achou que tinha dado um valor como pagamento, um valor na faixa de $100, não me recordo agora. E na realidade ele não tinha dado isso. Porque a esposa tinha ficado com o dinheiro e ele deu um outro valor e ele se enganou. Apenas foi um engano. Mas ele pediu, quando ele veio o troco, ele pediu o troco condizente com aquele valor que ele idealizava, que ele pensava ser aquilo. E a moça não teve jeito, ela foi na Áustria isso. E ela acabou pagando um troco que na realidade não seria o correto. Quando nós saímos do restaurante e andamos, a esposa dele falou assim: olha, você me deixou esse valor comigo aqui, toma de volta. Imediatamente ele falou assim: poxa, mas isso, eu pensei que tinha pago a moça assim, tá errado. Poxa, eu fiz a moça sofrer por isso, né? Aí voltamos ao hotel, ao restaurante do hotel, e ele se desculpou, devolveu o dinheiro do troco para ela, fez a negociação correta e ele pediu muitas desculpas a ela, o que deixou o dono do restaurante bastante satisfeito, né? Porque ele achava que isso seria apenas um golpe ou coisa que o valha, né? E nós temos exemplos inúmeros aí, isso que me ocorre agora, mas durante a mesma academia nós tivemos exemplos edificantes muito grandes. Sobre a Força Aérea? Vários. Tem um muito bacana. Nós formávamos, lá os esquadrões formavam o terceiro ano numa posição, o segundo e o primeiro. Então, quando nós estávamos no segundo ano,
Um menino e tinha uma lenda, né? Porque tinha um mastro da bandeira bem no meio do pátio, em frente ao palanque das autoridades. E esse mastro tinha uma águia, esse símbolo da Força Aérea, né? A asa, né? E a espada, feita em pedras diferentes ali, formando um mosaico, um lance bonito. E tinha uma lenda que a gente chamava de bicho, que era o indivíduo do primeiro ano. Ele era o bicho, ele era um bicho, ele ainda não era um pré-cadete, ele não era um aluno, ele era um bicho ainda. Ele ia ser moldado, trabalhado, né? Fazermos a escultura do pré-cadete, e no segundo ano ele começava a ser o pré-cadete. Então lá vinha um bichinho gordinho, atrasado para a formatura, correndo, e ele não viu que ele ia atravessar exatamente em cima da águia. Aí alguém gritou lá do meio do esquadrão, do segundo ano, não pisa na águia! O gordinho deu um salto, parecia um bailarino, cara. Abriu assim as pernas, do outro lado continuou correndo e foi para fora. Essa foi muito boa. Nessa época aí do CFPM tem um troço interessante, né? Eu fui ganhando confiança, né, na aviação. A partir de um momento, nós trocávamos de instrutor, porque aí entrava na formação do jato. Então a gente fez a formação inicial no T-23, no Zarapinha, você tinha um instrutor, e quando passava para o jato, você tinha outro instrutor, tá? E esse outro instrutor é o Paulo César Conceição, um cara parrudo, tá? Casado com a sergipana. Ele exigia muito, tá? Ele exigia porque ele sabia que quem acompanhava, eu acompanhava. E teve um fato marcante, que nós fizemos uma manobra em Maxaranguape, tá? E aí a gente fazia voos locais, saía o instrutor puxando, fazer um circo aéreo ali em cima, assim. E eles aproveitavam para mostrar, assim, havia uma certa disputa, entendia? Entre os instrutores para mostrar que o aluno dele era melhor ou não. E estávamos eu numa ala e o Carlos Alberto, que está aqui inclusive, o 016, na outra, né? Ele começou uma cobrinha, mas ele apertou a cobrinha, tá? Eu era o número 2, e teve uma que ele fez um ascendente, lá em cima ele fez uma V0 e girou. Eu nunca tinha feito aquilo. Quando eu olhei assim, eu falei, eu não posso curvar, porque quando ele passou, ele despencou aqui em cima, para acompanhar ele, eu lembro muito bem. Eu falei, eu não vou ficar para trás. Taquei os 2 pés no painel, puxei, eu vou arrebentar esse avião. E a preocupação que me veio foi que o Carlos Alberto estava subindo. Eu falei, eu não vi o cara, será que eu vou bater? Mas eu sei. Quando botou o nariz para baixo, eu estava enxergando o instrutor e olhei para cima, o Carlos Alberto estava aqui em cima. Ou seja, houve um ajeitamento ali, o Carlos Alberto deve ter identificado o que eu ia fazer, tá? E nós nos mantivemos na cobrinha, ninguém espirrou, que é muito importante, era a marra, era essa, não vou espirrar. E fizemos assim, um pseudo-sucesso. E aumentou o nosso ego também. Eu falei, poxa, eu botei o pé no painel, para poder conseguir força e puxar. O avião não estourou, não bati ninguém e consegui manter atrás do líder ali na cobrinha. Isso aí marcou bastante, né? Apoio, quando eu tive... minha história, em 2012, eu tive um aneurisma intestinal. Então foram mais de 20 dias em coma, eu passei 71 dias num CTI, 88 dias no hospital. Eu saí do hospital, no hospital tive paradas cardíacas, eu morri, voltei, então foi incrível. Eu revivi isso aí, eu agradeço a Deus sempre, gratidão por estar vivo. E o apoio foi total, porque eu fiquei em coma vários dias, no hospital acamado. E o apoio que eles deram à minha família, à minha esposa, os meus filhos, é indescritível. O apoio foi sempre. Até um dos amigos, vou citar o nome, Temístocles, ele na minha extrema-unção, que eu tive até uma extrema-unção quando estava no hospital, ele participou junto com a minha esposa e a minha filha. Ele viu lá e até hoje ele comenta isso, emocionado, e vou te falar novamente. Daqui a pouco eu vou chorar só em relembrar isso aí. Que vocês não sabem o que é sair do hospital depois de 88 dias, sem andar, sem falar. Eu andei na cadeira de roda durante 6 meses. Eu tive que aprender a falar, aprender a andar. Eu fui lá na BBR, que é uma de reabilitação
pica lá do Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico. Então tudo ali aconteceu comigo. Eu aprendi tudo na vida, aprendi a falar, aprendi a andar, aprendi tudo, movimento. Eu saí sem movimentar, saí colostomizado. Eu tive que 1 ano depois reconstruir o intestino, reconstruir. 1 ano depois eu botei uma tela e eu falei para minha esposa, foi 1 ano depois, se eu não me engano, 2014. Teve uma reunião em Barbacena, eu falei, amor, eu não vou a Barbacena colostomizado. Eu quero operar antes dessa reunião com a turma lá em Barbacena. Eu quero chegar lá andando. Aí cheguei lá pesando 60, peso 90 e poucos quilos. Cheguei com 60 e poucos quilos, mas consegui tirar a colostomia e cheguei lá podendo falar com todo mundo, e mancando e andando, mas consegui chegar lá na reunião e chegando sem estar mais colostomizado. Tem vários. O principal para mim é que eu era o 403 e meu colega de cama e de armário era o Igor, o 404, que faleceu recentemente, e o Igor para mim era um irmão. Ele morava no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, tinha uma casa de praia ali em Xangri-Lá, e ele frequentava a minha casa como irmão, ele e a mulher, e eu frequentava a casa dele, porque era outra coisa que tinha na escola. A escola sendo em Minas, lá tinha colegas do Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E como os licenciamentos ocorriam às sextas até domingo de manhã, era muito comum os cariocas ou os paulistas acolherem colegas de outros estados e levar para um licenciamento junto de sua família, entendeu? Porque o tempo era curto. Então o Igor era por exemplo, que eu ia de licenciamento para o Rio, ele ia para minha casa e ficou amigo de toda a minha família, minhas irmãs, meus pais. Então essa é uma história imperdível. Então, em 1968, eu fiz prova para a Escola Preparatória Cadeira do Ar. Por quê? Em 1965, eu tinha 3 amigos que eram muito ligados a mim. A gente vivia carne e unha. Em 65, Gabriel Lorena de Oliveira fez prova para Barbacena, passou. E fiquei com um amigo meu, Abenildo Carmo Mendonça, que em 1967 fez prova para Campinas, para a Escola Preparatória Cadeira do Exército, passou, foi. E eu me vi sozinho. Falei, o que é que eu vou fazer? Vou estudar e fazer prova. Aí escolhi a Escola Preparatória, fiz prova em 1968, graças a Deus passei. E foi uma das razões que eu fui para lá. E em 1968 foi o único que nunca parou. Na época, eu achei que entre o Exército e a Aeronáutica seria a minha escolha profissional. Aí depois, em 1968, fiz Barbacena, 69 e 70. Fomos para curso de pilotos militares em 1971 em Natal. Em Natal eu cursei o curso todo e fizemos curso de T-23, de T-37, jato, nós fizemos o curso todo. Terminou o curso, fomos brevetados. Em 72 nós fomos para a Academia da Força Aérea. Em maio, dia 23 de maio, eu fui desligado a pedido. Agora, se me perguntar o porquê, não sei. Eu estava na sala de aula e, de repente, eu falei, quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E, de repente, saí. E fui lá na academia, pedi para sair e veio meu desligamento. Passei o ano de 73 em casa, estudando, fiz prova para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, fui aprovado e em 73 entrei na academia, na Academia Dom João VI, na antiga ESFO, era a Escola de Formação de Oficiais. Em 75 saí aspirante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Hoje eu sou coronel da Polícia Militar, estou aposentado desde 2001 e estamos com 70 anos de idade, né? É uma vida realmente... Não fui desligado na EPICAR. Eu fui para Natal, fiz o curso de piloto e quando eu pedi desligamento eu saí aspirante oficial aviador. Eu não fui desligado, eu pedi para sair. Não me pergunta por quê. A minha esposa me pergunta até hoje, os meus amigos me perguntam, mas foi uma coisa que aconteceu.
E eu não queria nem reviver isso aí não, sinceramente. Foi o que aconteceu. Se eu pudesse, de repente, voltar atrás, não que eu me arrependa dessa toda essa minha trajetória de vida, mas se pudesse voltar atrás, talvez eu não tivesse saído. Até porque 68 foi um ano que nunca terminou e nós estamos aqui hoje, né, em Foz do Iguaçu. É uma reunião de turma que todo ano se renova, e a gente às vezes passa 30 anos sem ver um ao outro e parece que a gente está se vendo todo dia. São conversas, hoje, agora mesmo nós estamos lá reunidos, são conversas que fluem e a impressão que dá é que a gente está sempre junto. Tanto é que o lema da turma é sempre juntos. Aí o Sempre Juntos foi o seguinte, passou-se aí uns 10 anos, aí surgiu numa turma do Rio de Janeiro, vou citar nomes, o nosso Fonseca liderando, aí veio o Fonseca, o Temístocles, o Heleno, o Elanir, começou a juntar uma turma querendo aglutinar os caras de volta. Chamar, aí começou a levantar o paradeiro, onde é que estava e tal, e chamando aquela turma, aí fez o lema, que era mesmo os que continuaram na força e os que saíram, de ficar sempre juntos. Aí tem os dois pulsos, né? Um com a farda, com o botão dourado, que é o que ela representa, e a mão limpa do civil. E aí foi esse troço forçando os encontros, forçando. Então chegou uma época, essa turma de 68, que os professores ainda viravam e falavam assim, gente, o que essa turma de 68 tem com essa escola? Tinha reunião do corpo docente lá, dos professores na escola, e uma zaga de nego de 68 lá para ir na reunião, cara. Até reunião de professor juntava 68 lá. E hoje junta neguinho para ir lá até para cortar cabelo, hein? Tá? Neguinho sai do Rio e vai lá para Barbacena para cortar cabelo. Não, a sensação maravilhosa, você é o dono do mundo, tá? A minha fase de formação, essa fase inicial, ela foi bem interessante. No primeiro voo, quando eu posei, eu não queria mais saber do avião. Eu falei, eu não dou para esse troço, não. Porque o instrutor fez tanta brincadeira, entre aspas, né? O Lorenzetti, uma pessoa maravilhosa, o tenente Lorenzetti, que eu voltei congelado. Eu falei, eu não dou para esse troço, tá? Aí deu uma dor de cabeça, naquela época tinha algumas enxaquecas, né? Aí à tarde eu fui para a piscina lá e eu fiquei lá, mas eu vou pedir desligamento, não vai dar. Mas eu vi que a sensação que eu tive era de muitos. Não daqueles que a gente chamava de manches, tem um nome agora, eu esqueci o nome, né? Manches de alojamento. Caramba, porque eu fiz isso, fiz aquele outro. Eu falava, puxa, o cara fez, eu não fiz nada, eu não enxerguei nada. Mas eu vi que a grande maioria teve a mesma sensação. Eu falei, eu acho que eu vou me dar uma oportunidade de fazer mais um voo. E fui, tá? E quando cheguei lá, estava mais calmo, aí realmente entrou a instrução e começamos aquela fase de manter reto e nivelado, curvas. E eu vi que eu tinha facilidade. O instrutor me passava as referências e eu olhava e fazia. Eu falei, eu acho que eu dou pro troço, eu vou seguir em frente, tá? E foi tranquilo o resto dessa parte inicial da formação. E no dia que eu fui ao cheque, eu estava muito tenso. E de vez em quando eu passava mal em voo, às vezes pela tensão de ser cobrado por alguma coisa e não corresponder, entendeu? E para fazer esse cheque, eu não tomei café da manhã, para não ter que passar mal, tá? Aí tomei remédio para dor de cabeça. Eu só fui voar à tarde, sem me alimentar e dopado. Aí foi feito o cheque em cima, era o Capitão Boyton, eu lembro dele, era sergipano, ele inclusive, era um checador. Lá em cima foi tranquilo e na hora do pouso eu estava dopado, eu vinha e se ele não tirasse o avião, eu entrava chão adentro. Aí eu ganhei uma ficha rosa, não passei no cheque. Aquilo me deixou arrasado, eu nem olhava para o rosto do meu instrutor. Ele chegou para mim, pô, Rezende, o que você fez? Eu não sabia, eu senti vergonha. Tá? Aí eu falei, bom, vai ter a oportunidade. E quem me fez o recheque foi... Aí fiz um voo depois com o tenente Lorenzetti, só de pousos, né? E ele falou, você não tem problema nenhum, vou mandar você a cheque novamente. Aí foi o tenente Salles, capitão Salles, o tenente Salles, que era o comandante da esquadrilha lá. E foi basicamente o voo no tráfico, né?
E ele fez várias sacanagens, entre aspas, para poder testar. Eu vinha, os pousos normais, daqui a pouco você vinha para pouso, ele puxava, tirava o flap. Aí o avião afundava e eu conseguia segurar. Ou então ele agora vai fazer pouso sem flap. Aí você vinha, daqui a pouco ele levantava o flap, o avião... Ou seja, ele fez tudo que podia fazer e eu peguei todos as panes, digamos assim. Aí chegamos no estacionamento, o quê? Agora prossegue, vai fazer, é uma maravilha. Ele ficou no tráfego naquela primeira vez, né? Parecia o dono do mundo e foi uma realização. Eu vi que eu podia ir mais longe, eu vi que eu podia acreditar mais em mim, não me auto-sabotar. É basicamente isso. Eu já conhecia o voo do ponto de vista de voar, por o que eu te disse no início, de ter por ter a oportunidade de ter na família pessoas da Força Aérea, né? Mas eu voar é muito importante, porque o voo, ele prova você, é a maior escola de liderança que existe, é o voo. Porque o indivíduo decide a cada segundo o que será o próximo segundo da vida dele. Ele não tem direito de errar, ou de errar muito. Ele pode até errar, mas desde que ele tenha tempo de corrigir. Então, a minha experiência foi fantástica. Aliás, eu diria divina. Não, assim... Não tem nenhum caso especial, não. Tem tantos casos, sabe? Se eu fosse contar casos aqui, pô... né? Tem muita coisa, mas não cabe, não. Muita coisa. E como é que é? Bom, a minha profissão foi só... Eu sou bancário. Eu saí da escola e porque foi assim, eu fui desligado em voo em Natal. Aí você pediu para contar um caso, eu vou contar um caso. Eu fui desligado em voo em Natal. E eu fui desligado e eu saí para voar com o instrutor, já era solo, já tinha solado o avião, já tinha voado sozinho. E um dia ele me chamou para fazer manobra. E na manobra, voei para lá, voei para cá, voltamos, ele falou, levanta, vai lá, bota 3 pousos. Aí eu fui lá, escrevi 3 pousos, papapá, e quando eu fui pro alojamento. Aí o meu instrutor, que era o tenente Ranier, o Diard Ranier, uma dama, um cara formidável, sabe? Aí Ranier foi lá no alojamento e falou, o que você arrumou? Que o cara te desligou. Eu falei assim, eu não sei, porra, ele não falou nada comigo, não disse se eu fiz alguma coisa de errado, falou nada. Ele falou, pô, você foi desligado, vamos entrar com recurso? Eu falei, não, Deus sabe o que faz, deixa pra lá. Pô. Aí tá bom, aí eu saí, falei assim, aí eu falei, a Força Aérea perdeu um talento. Eu vou para o Aeroclube. Aí fui voar no Aeroclube, fui para o Aeroclube, Nova Iguaçu, né? Eu fui até com o Daraújo também, foi comigo. E lá o instrutor lá era um garoto mais novo do que eu, sabe? Na época ele era mais novo do que eu, você imagina. Aí o garoto falou para mim assim, olha, vamos para lá, vamos para cá, Paulistinha, sabe? Aí um dia ele chegou e falou assim, Artemísio, você não tem nada a ver com isso não, isso não é a tua praia. Entende? Vê o que você quer fazer, porque você... Eu falei, mas por que você... Ele falou, porque você não me pergunta nada, você faz tudo certinho, tudo que eu falo para você fazer, você faz, mas você não me pergunta nada, você não me pede nada, os colegas pedem para ir lá, pedem para ir aqui, pedem para fazer não sei o que, você não me pede nada. E outra, quando acaba a instrução, você vai embora para casa direto, o pessoal fica aí, faz churrasco, toma uma, aí você se manda. Eu vim embora. O Jerema foi quem basicamente começou isso tudo, né? O Milton Daraújo, não sei se o Daraújo já esteve aqui. O Daraújo e eu, nós fizemos o primeiro encontro de turma em 78. Nós fizemos isso sozinho, só nós dois. Não tinha internet, não tinha nada. Nós fizemos tudo na mão, escrevendo, mandando carta, respondendo as cartas, trabalhando, que a gente trabalhava, né, no nosso serviço, e
E nos tempos, na hora vaga, a gente fazia isso, telefonar. Os telefonemas que nós dávamos por nossa conta, entende? Tudo que nós fizemos foi do nosso bolso. Naquela época não tinha, hoje não, hoje tem uma grana aí que o pessoal arrecada para fazer frente a essas coisas todas. Mas naquela época não tinha nada, era toda a despesa nossa, de nosso bolso, da Araújo e eu que fizemos tudo isso. Então, isso para mim, sabe, até que chegou um determinado momento, eu cansei, né? Então, eu falei, eu tô fora, não vou fazer mais, não vou estar... E saí, aí o Álvaro já esteve aqui. Aí o Álvaro assumiu o comando aí da turma e ele agora é o coordenador, ele que toca isso. Eu deixei de ser coordenador. Se eu fosse contar tudo para vocês iam ficar doidos aí, cara. Do mesmo jeito que eu fiz o meu curso universitário, eu fiz o curso para medicina. Desse mesmo jeito disseram para mim, bioquímica. Tá bem? Do mesmo jeito, na época de faculdade, exame vestibular, era cartão IBM, aquele perfurar. Aí eu falei, bom, vou passar, né? Então eu não preciso ler, pô. Perfurei os cartões, sem abrir a prova. Eu sabia que eu ia passar. Para que ler? Passei. Tive um professor de física, na época do cursinho, um cara diferenciado, baixinho, mas gordinho, meio careca. Uma pessoa maravilhosa, um professor excelente. E um dado dia, final, tipo última aula, ele vira e falou assim, hoje não tem aula, pode guardar tudo. Hoje, eu vou dizer quem passa e quem não passa no vestibular. O professor do cursinho falar isso. Aí o pessoal riu. E ele de boa. Ele deu aquela filmada na sala, eu estando na posição. Ele olhou e falou, vou começar por aqui. Você passa, você não, você... Mas foi, apontando o dedo e batendo o martelo. Tinham dois caras que não sentavam na mesa, porque não tinha jeito, mas quase dentro. Ele olhou para os dois e falou assim, esse ano não. E os caras eram fera. E não passaram. E ele foi, pau. Falou todo mundo, todos na sala. Chegou na minha fileira. Você passa, você não, você passa, você passa. Aí olhou para mim e pulou. Passou por detrás. Você passa, você não. A sala. E o eu? E o eu? Ele me olhou. Eu não preciso falar. Você já sabe. Você já sabe. Não sabe? Estou aqui. Não, a minha memória não é das melhores, não. Eu não me lembro mais de nada. Eu me lembro, olha, de uma chegada, isso é inesquecível. O momento da chegada, estava em trajes civis, né, nós fomos receber o material, o enxoval, os livros. E era o local por onde se entregava o material devia ter uns 50 centímetros de largura. E quem trabalhava lá dentro perguntava, sapato, 40. Aí ele jogava literalmente 2 botinas, 2 sapatos, e ia jogando. Calça, que número? Tal. Ia jogando. E a gente saiu daquela... Todos, né? Era risível mesmo, porque as pessoas agarradas com aquele monte de coisas. Foi quase que um ritual de passagem. Agora eu lembrei de um momento. Quando eu cheguei na escola, nós, né? Era uma sexta-feira de carnaval. E o chefe da educação física, o então capitão Castelo, ele pôs um colega nosso, que era repetente, que era excelente em educação física, para fazer uma demonstração do que a gente ia fazer.
E o Clodonildo fez 100 flexões cantando. 1, 2, 3, mas não era flexão roubada, não era lá embaixo mesmo, subia e levantou sem mudar a respiração. A respiração dele estava inteira. Aí Castelo começou a aula, né? E durante a aula, como a gente estava cansado, a gente não estava acostumado com aquela atividade, né? Porque era puxada mesmo. Aí ele nos pôs virado para a cidade. Aí ele disse, olha, vocês estão ouvindo a música? Era quanto riso, ó, quanta alegria. Era noite, uma música do Paulo Vanzolini. Bom, o fato é que ele nos pôs virado para uma música de carnaval e falou, ó, não quero ver todo mundo seguindo o ritmo. Foi duro, foi divertido. Baile de carnaval, a gente preso na escola e suando. Ah, sim. Então, eu fui desligado no CFPM no voo de jato. Apesar de ter sido o primeiro a solar, eu fui desligado no voo de jato. E eu tive, então, a ideia de fazer engenharia civil. E me formei, sou engenheiro civil, e tive a oportunidade de trabalhar no exterior, porque na escola preparatória nós aprendemos 2 línguas com muita substância. Aprendemos francês e aprendemos também inglês. Então, depois de formado, precisavam de um engenheiro que falasse inglês para fazer um trabalho na Nigéria. Não tinha ninguém disponível. E foi a primeira vez que eu pude sair do Brasil. O meu inglês não era como ele é hoje, mas era suficiente para resolver o que eu precisava para a empresa, né? Depois da Nigéria, eu voltei para o Brasil e a minha próxima saída foi para o Iraque, onde eu trabalhei 5 anos como engenheiro pela Mendes Júnior. E do Iraque eu fui para a África, porque precisavam de um engenheiro que falasse francês. E eu era o único engenheiro no meio daquele grupo todo, éramos mais de 200 engenheiros. Eu era o único que falava francês. Depois disso, continuei trabalhando na África por 5 anos e a Mendes Júnior decidiu sair do Iraque e a Andrade Gutierrez precisava de um engenheiro para a mesma função que eu exercia. Então, depois disso, passaram 25 anos. 25 anos de trabalho na África, com mais 5 anos de trabalho no Iraque. Então, trabalhei 30 anos no exterior como residente fora do Brasil. O meu imposto de renda eu declarava residente fora do Brasil, residente no exterior. Então, foi uma experiência muito grande e sempre estudando, eu pude conhecer melhor as etnias com quem eu convivia, os países, e a geopolítica entrou na minha vida por necessidade do trabalho. Cuidado com o que você vai perguntar. Cuidado com o que você vai perguntar. Polícia Federal. Vamos lá. Mesmo os que não... Que peixe, que pássaro é esse? Saracura? Pavão. Ah, um pavão. É obra. Chegou bastante homens aí para fazer obra. Mas tu chegou atrasado. Não, eu cheguei ontem. Puta que...
Depois tu vai ser chamado. Aguivara, toma jeito. Ele tem que assinar. E tu tem que ir lá na piscina, os caras estão lá. Vai lá. Não, vai lá, não precisa pedir desculpa não, já fez a cagada, foda-se, deixa pra lá. Ele, é. Então, onde é que eu estava?